Olá pessoal, hoje nossa aula nós iremos trabalhar sobre MDC, o máximo divisor comum. Assim como o MMC, nós também podemos definir o máximo divisor de dois ou mais números. Então vejamos o que seria. Nós temos os métodos para encontrar tanto os múltiplos quanto os divisores. Nós vimos que para encontrar os múltiplos, nós precisamos multiplicar o número pelos sucessivos números naturais. Para encontrar os divisores, nós temos que saber, através dos critérios e através da divisão, quais os números que dividem, sem deixar resto, os números envolvidos. Então, o máximo divisor comum significa encontrar o maior número que divide ao mesmo tempo um, dois ou mais números, certo? Então vamos lá. Vamos encontrar aqui o máximo divisor comum. E primeiro, através do primeiro método, que seria o método de encontrar os divisores do número primeiro. Vejamos os divisores de 36. Nós começamos, vejamos, 36 pode ser divisível por 1, como todo número natural. Ele é divisível por 2 porque ele é par. Ele é divisível por 3 porque a soma dos números resulta no número 9. Então ele é divisível por 3. Ele é divisível por 4 porque ele é divisível, certo, por 2, que ele é par, ok? E ele é divisível por 4, tá certo? 36 por 4 dá 9. Ele não é divisível por 5. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 5 ou 0. Ele é divisível por 6, porque 6 vezes 6 é 36. Ele é divisível por 9, certo? Porque a soma dos algarismos resulta num número divisível por 9. Então, ele é divisível por 9. Ele é divisível por 12, certo? Ele é divisível por 12. Ele é divisível por 18. 36 por 18 é 2. E agora só nos resta ele próprio, o número 36. Já que 36 por 36 é 1. Então, encontramos os divisores de 36. Encontremos agora os divisores de 60. Esses serão os números que eu quero encontrar os divisores e depois saber qual é o máximo divisor comum entre eles. O 60 nós podemos dividir por 1, que dá o próprio 60, por 2, porque ele é par, dá 30. Nós podemos dividir ele por 3, que dá 20. Nós podemos dividir por 4, que dá 15. Nós podemos dividir por 6, que dá 10. Nós podemos dividir pelo próprio 10, que dá 6. Nós podemos dividir 60 por 12, que dá 5. Podemos dividir por 15, que dá 4. Por 20, que dá 3. Por 30, que dá 2. E, finalmente, pelo próprio 60, que dá 1. Ok? Então, vejam que a sequência, nós vamos colocando os divisores de acordo com o resultado. Veja, por 60 dá 1. 60 por 1 dá o próprio 60. 60 por 2 dá 30. E assim vai, por 3, por 4. Então, nós encontramos aqui os divisores de 36 e de 60. Vamos agora ver, né, a união, a interseção, né, dos divisores 36, de 36, interseção com os divisores de 60. Ou seja, quais são os divisores que estão no conjunto dos divisores de 60 e também no conjunto dos divisores de 60. Vejamos. 1 está nos dois, o número 2, o número 3, o número 4,
o número 6 e o número 12. Depois do 12, não encontramos mais nenhum que seja comum. Ou seja, o número 1, 2, 3, 4, 6 e 12 são os divisores comuns dos dois números. Mas o que nós queremos encontrar é o máximo divisor comum, ou seja, o maior. Quem é o maior aqui? 12. Então, o MDC de 36 e 60 é igual a 12. Esse é o nosso primeiro método e o método que nós fazemos o passo a passo. Vejamos o próximo método, que é o método conhecido como algoritmo de Euclides. O algoritmo de Euclides procura descobrir da seguinte maneira, certo? Nós traçamos duas retas na horizontal, coloco 1, 2, 3, 4 na vertical. O que eu quero saber aqui? O algoritmo de Euclides trabalha exatamente com a divisão. Aqui eu tenho os quocientes, a linha dos quocientes, e aqui a linha do resto. Como assim? Aqui eu vou colocar os números que serão divididos. O número 60, que é maior, e o número 36. Eu quero dividir 60 por 36. Ora, o 36 só cabe uma vez dentro de 60. Logo, eu coloco aqui o quociente 1, 1 vezes 36, 36. Para 60, 24. Aqui o resto. Eu pego 24 e coloco aqui, na sequência. Divido 36 por 24, novamente 1. 1 vezes 24 para 24 para 36, faltam 12. Pego 12 e coloco aqui. E agora, 24 por 12 dá 2. 2 vezes 12, 24. Para 24, nada. Pronto. Paramos a operação. O resto zero significa que acabamos as divisões. Logo, o resultado é o próprio 12, que é o último número encontrado. Ou seja, ele é a nossa resposta. Ele é, como já vimos, de outro modo, em outro método, ele é o máximo divisor comum entre 36 e 12. Eu estou usando, aliás, 36 e 60, perdão. 36 e 60, o máximo divisor comum é o 12. Usamos dois métodos, o algoritmo de Euclides e o método de encontrar os divisores dos números. Mas suponhamos que esses números sejam muito grandes, né? Qual é a maneira mais prática? A maneira mais prática é o que já conhecemos como decomposição de um número em fatores primos, que vocês já utilizam para encontrar o MMC. Nós também podemos fazer da mesma forma, né, decompor o 60 e o 36. 60 dá por 2, que é 30, por 2, que é 15, por 3, que é 5, por 5, que é 1. Finalizamos aqui. Então, nós teremos 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Vamos decompor 36. 36 por 2, 18. Por 2 é 9. Por 3 é 3. Por 3, 1. Então, temos 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Como fazemos para encontrar através da decomposição em fatores primos? Para saber qual o máximo divisor comum, após a decomposição, nós tomamos os fatores comuns, apenas os comuns, tomados com os menores dos seus expoentes. Então, aqui quem é comum?
o fator 2, que está ao quadrado em ambos os números. Nós pegamos o 2, que está ao quadrado, vezes o 3 também é comum, mas o de menor expoente é esse aqui. Então, pegamos o 3 elevado a 1. Nós, quando não temos nenhum número, dizemos que esse número está elevado a 1, que vai ser 2 ao quadrado é 4, vezes 3, que é igual a 12. Portanto, através do produto dos fatores comuns tomados com o menor de seus expoentes, nós encontramos a mesma resposta. Ok? Outra maneira, pessoal, da gente encontrar, com números pequenos, os fatores primos, nós podemos pensar da seguinte maneira. Veja, o número 60. O número 60 eu posso escrever ele como 4 vezes 15. 4 vezes 15 é 60. E o 4 nós podemos escrever da seguinte maneira. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Vezes 15. Eu posso escrever 15 como 3 vezes 5. Essa é outra maneira de você decompor o número. Um número menor é mais fácil de você decompor. Vejamos o 36. 36, pessoal, eu posso decompor ele da seguinte maneira, como 4 vezes 9, que é 36. 4 nós já sabemos que é 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. 9 é 3 ao quadrado. Veja que é a mesma forma de decomposição, só nós estamos utilizando um outro método, que é o método do cálculo mental, tá certo?